Feliz Ano Novo! Eu e a Mel estamos aqui para te desejar um ano novo com muita saúde, muita paz no coraçãozinho, né, Mel? Agora a Mel vai deixar o colinho da mamãe. E aí, se vocês ouvirem um ronquinho, vocês já sabem que é a Mel. Então, eu e a Mel viemos com muito carinho entregar para você os sinceros desejos de um feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muito de Jesus diariamente na sua vida, porque se a gente se dá ao desprazer de sair da nossa cama sem fazer uma oração, tudo o que nós fizermos durante o dia não passa de uma ilusão, como diz a música dos Arautos do Rei, que se Deus não for o primeiro, o motivo de nosso existir, e a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas, e eu acrescento, abençoadas, tá? Então, a partir do momento que nós abrimos os olhos de manhã, nós estamos já dependendo das nossas tomadas de decisões para o decorrer do nosso dia estar mais qualificado ou menos qualificado. Nós viemos então desejar que todos os seus dias de 2024 sejam extremamente qualificados, que você tenha muito prazer de viver, que você faça as pazes com as suas doenças, se porventura você tiver. Como assim fazer pazes com doenças? Sabe, se por exemplo você tem a doença da depressão, que nós vamos entregar essa terapia de presente, que é sobre a depressão, é preciso fazer aquele abraço de borboleta, a aceitação, entendendo que ter uma doença não significa que você seja a doença. Você, se porventura tem a doença depressiva, entenda, ter é diferente de ser. Você pode ter depressão, mas você não precisa ser a depressão. E isso é fazer as pazes com a doença, ou seja, aceitar. E para você aceitar, você precisa entender os seus sintomas e analisar as causas, como diz Ellen White no capítulo sobre o médico como educador, no livro lá das Ciências do Bom Viver, que a doença é uma forma desesperadora do nosso organismo nos libertar do mal que muitas vezes nós temos em nós devido às nossas escolhas em alguns casos. E em outros casos, não é da nossa escolha, é uma herança genética, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, nesse sentido, sobre essa relação das nossas escolhas, Ellen White, ela descreve que os sintomas devem nos guiar para pesquisar as causas, o que é que nós temos feito conosco, como, por exemplo, em relação ao que eu acabei de falar do nosso desejo para você, para 2024, de buscar primeiro o reino de Deus. Ela fala sobre as questões da espiritualidade, enquanto o primeiro lugar das nossas observações de enfrentamento. E nós não podemos deixar que a doença nos possua. Nós podemos até ter a doença, como eu estava informando agora, mas precisamos estar em paz com ela. Ou seja, a aceitação. Quando a gente não aceita que um sintoma está nos dando um sinal de alerta do que nós precisamos buscar de ajuda para poder melhorar e até mesmo ter em nome de Jesus a cura, nós vamos piorar a nossa situação, né? Quando o painel lá do teu carro acende a luzinha vermelha do óleo,
é um sintoma que você precisa ir lá e tratar essa causa, trocar o óleo ou completar o óleo. Mas se você coloca ali uma vedação do seu painel, não quero olhar isso, não pense que você vai melhorar a situação do seu carro, você vai fundir o seu motor. Não é diferente com o nosso corpo. Quando a gente fecha os olhos, não quer buscar tratamento, não quer nem receber uma terapia dessa gratuita para conhecer um pouquinho mais do que pode estar acontecendo com você, achando que não dando bola, não dou bola, não ligo, daqui a pouco eu melhoro com a doença. Infelizmente não dá para a gente pensar assim. Quanto menos a gente aceita, no sentido não de aceitar, agora eu vou abraçar e ficar com essa depressão, não é isso, mas é aceitar no sentido de entender que nós podemos até ter a depressão, mas nós não somos a depressão. Não é porque nós temos a depressão que agora nós não vamos mais sorrir, nós não vamos mais a uma festa, nós não vamos nos levantar, nós não vamos sair de casa. Não, tudo isso pode estar implicado, por isso que eu disse que era uma doença complexa, a depressão. Implicado também na qualidade deficiente ou mais do que o suficiente dos nossos, deixa eu desligar aqui que está entrando uma ligação, dos nossos neurotransmissores. Entre eles nós temos os mais envolvidos na doença depressiva, enquanto desequilibrados na situação das sinapses, são noradrenalina, serotonina e dopamina. Começando de trás para frente, se nós pensarmos um pouquinho na dopamina, por exemplo, ela é um neurotransmissor produzido na nossa área tegmental ventral, ou seja, lá no mesencéfalo, e ela é distribuída ali na substância nigra, em especial para o nosso lobo frontal. Então, quando essa dopamina ela está na dosagem certa ou necessária para nós, nós vamos ter boas coordenações motoras. Então, se você observa que daqui a pouco você está com uma coordenação motora prejudicada, esteja atento que você pode estar com deficiência de dopamina. Se você percebe alguma disfunção de coordenação entre o que você determina que vai fazer, pega lá um copo e involuntariamente esse copo cai, né? Não tô falando de deslizar porque tá com detergente na mão, cuidado, não vamos psicologizar tudo, presta atenção, né? Se a tua memória começa a falhar, essa dopamina ela vai dar sinais quando ela, para nós, no nosso corpo, quando ela não está na dosagem correta, tá? Nós vamos ter um comprometimento até de cognição e aprendizado, se essa dopamina não estiver na dosagem correta. Voltando nas questões genéticas, a Bíblia ela é muito clara em nos informar, como eu estava dizendo, que Deus nos visitará, mas como assim? Ele que manda a maldição? Não. Visitando as iniquidades? Não. A maldição, a doença nunca vem de Deus. Deus, ele é um pai de amor, um pai de misericórdia, um pai da cura. Ele quer nos ver bem, ele dá essas orientações sobre os 8 medicamentos naturais para nos libertar das doenças que nós temos, que somos acometidos também por heranças genéticas. Então, o que significa essa visita? No livro Jesus, Meu Modelo, página 328, diz exatamente assim, Deus, eu anotei aqui, Deus está observando, está te visitando para te conceder, quanto mais você precisar, novas e frescas bênçãos.
Olha que lindo! Para te dar força no seu momento de fraqueza, para te auxiliar na hora do perigo, para te dar amigos na hora da sua solidão. Por falar em solidão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembram lá de 1 Reis, que conta a história do Elias, quando ele ficou depressivo logo após a vitória lá do Monte Carmelo, onde ele derrotou os profetas de Baal, fazendo-os a compreender completamente que nós devemos adorar o único Deus, que é o nosso Deus criador, mantenedor, redentor. Eu me lembrei agora quando eu falei que Deus nos trará amigos na hora da solidão, porque nós estamos falando da depressão. Geralmente o cérebro depressivo prefere isolar-se, estar no seu cantinho. E Elias tinha acabado de receber uma vitória, depois ele recebe um recadinho e vai isolar-se. Ele pede para o amigo dele, olha, fica aqui que agora eu vou caminhar sozinho. E além de se isolar, ele entrou numa caverna e ficou lá dormindo. Então aqui nós já temos 2 sintomas depressivos: a escolha por isolamento e o sono excessivo. Se você perceber que você está preferindo ficar muito sozinho, que você se sente desconfortável na presença de pessoas e em lugares públicos, e você prefere consolidar a época da pandemia, em vez de ir até a igreja, por exemplo, ficar assistindo culto só pela internet, esteja atento. Porque se esses sintomas permanecem mais do que 2 semanas, pode ser que você esteja com a doença depressiva, entendeu? Quando ele está lá, preferindo estar sozinho, eu estava falando que ele foi dormir e que um outro sintoma depressivo é o sono excessivo. Se você vê que dormir 8 horas, mesmo você cumprindo com a eficácia do entendimento que é necessário dormir pelo menos 2 horas antes da meia-noite, para que a sua melatonina, que é um esquema maravilhoso de uma varredura do nosso cérebro, de uma recomposição das nossas forças vitais, estarem mais robustas, quando nós conseguimos fazer uma higiene do sono e irmos dormir antes da meia-noite, no mínimo 2 horas, mas mesmo assim você está com uma necessidade de dormir mais do que 8 horas, abra os teus olhos. Porque você pode estar passando, ou já pode estar ali no sofrimento da doença depressiva. Se há uma persistência, se é hipersonia, ou seja, querendo dormir demais, ou seja, com a perda, uma hipossonia, dormindo de menos, ou com aquele sono, a gente brinca, né? Aquele sono cavalo, aquele sono que você vai troteando e acordando, tá toda hora acordado, quando você vê 3 da manhã tá acordado também, né? Olha como Deus age quando nós estamos nesta situação doentia. Ele mandou um anjo vir tocar em Elias. Como assim tocar em Elias? Sim, leia lá, o anjo tocou nele. A doença mental, ela não é contagiosa. Quanto mais depressivo, ou seja, quanto mais sintomas você observa de depressão no outro que está caído, não fica com um olhar de julgamento, porque quem está de pé, segundo a Bíblia, precisa cuidar para não cair também.
E você que está de pé, o salmista diz, quando um cair, que o outro ajude o seu irmão a se levantar. E qual é a forma de ajudar? De acordo com as explicações bíblicas, se aproximar. Que a pessoa parece que mudou de atitude, ela gostava de comer à mesa, agora ela está afastada da mesa. Ela gostava de sair, agora convida, seja lá para onde for, não quer sair mais. Era uma pessoa calma, agora está mais irritada, mudou o comportamento. Abre o teu olho, você pode estar lidando com a depressão, a doença, que não vai sarar se não buscar ajuda. Se já está repetindo sintomas de desregulação do humor por mais de 2 semanas, procure orientação de profissionais habilitados para isso, tá? E não fique pensando assim, eu não tenho dinheiro, esse serviço é caro. Vai no posto de saúde. Tem atendimento, sim. Existem pontos de cura que, de fato, parecem estar mais qualificados, porque tem multiprofissionais lá dentro, como, por exemplo, o Cevisa Maranata, lá do Rio Grande do Sul. Um beijo para Carol, a diretora da Fazenda Maranata. Tem multiprofissionais lá, tem as pessoas que vão fazer a massagem, as pessoas que cuidam da sua alimentação. Tem o doutor Elevon, que faz uma análise, por exemplo, do que está acontecendo no nosso sangue, esse querido médico, missionário. Também temos o Cevisa, para quem mora mais perto de Curitiba, ou em Curitiba, temos outro em São Paulo. Nós temos vários pontos de braços abertos para nos acolher. Mas se você não consegue financeiramente ir até esses lugares, você pode ser orientado a despeito de se aproximar, porque a doença depressiva não é contagiosa. Não se preocupe, você pode tocar, você pode abraçar. Às vezes, a doença depressiva tira do paciente que está com a depressão a vontade de ser abraçado. Então respeita, abraça com moderação. Não precisa ser aquele abraço que quase quebra o outro, ou forçar, me dá aqui o seu braço, me abraça também. Não, é o tipo do abraço sem esperar nada em troca, porque está ali instalada uma doença depressiva que impede a pessoa de ter vontade da aproximação. Está descartado outras doenças em cuidado com o diagnóstico das inaptidões sociais. Porque as habilidades sociais, ela está muito focada no TEA, no transtorno do espectro autista. Não significa, eu sei que vocês sabem disso, mas cuida, porque alguns familiares chegam até nós com a certeza de que aquele paciente identificado na família tem o TEA. Porque não quer se encontrar com os amigos, porque não quer comer à mesa, porque quer só viver isolado, porque pode ser um perfil, quanto pode ser também a doença depressiva, como até pode ser um transtorno do espectro autista. Tem que fazer várias avaliações, e entre elas ter uma anamnese desde a idade que essa criança começou a falar, começou a andar, a forma de andar. O espectro autista não pode ser identificado com exclusividade sobre o isolamento social, até mesmo porque a pandemia nos qualificou 2 anos para isso. Lembre-se que nós somos o que repetidamente fazemos. Nós ficamos 2 anos sendo treinados a não nos aproximarmos das pessoas, então a gente tem que estar atento. Pode ser uma cultura de países que não se aproximam muito, e nós somos descendentes destas culturas,
nas misturas de raças, nós estamos, às vezes, nos perdendo em querer dar rápido um diagnóstico. Não se dá um diagnóstico do transtorno do espectro autista pautados com exclusividade nestas questões da comunicação social, tá? Então veja, Elias, ele preferiu o isolamento. Deus mandou um anjo porque ele estava no mais profundo da depressão. Ele preferiu isolar-se. Deus manda um anjo para tocar nele. Querido esposo, querida esposa, o toque com o interesse de ajudar é um toque inocente. É um toque sem interesse de relação sexual. Ah, mas eu sou o marido, eu tenho todo o direito. Claro que você tem o direito. Se você é casado, você de fato tem o direito, sim, não discordo de você. Você tem o direito de ter relação sexual com a sua esposa e vice-versa. Acontece que a doença depressiva, ela deixa a pessoa num estado anedônico, ou seja, desprovida do sentido do prazer. Entre os prazeres está a diminuição exagerada da libido. Não é porque ela não quer ser submissa ou ele não quer submissa, é porque não tem condições de te atender na área sexual, em especial quando está em crise. A crise depressiva, ela detona com o prazer, com o desejo. Ah, não, mas tem dias que ela está predisposta e não sarou, né, da depressão, porque a depressão não sara assim do dia para a noite. Você tem razão na sua observação, mas é o que eu disse no começo da nossa conversa. Você pode ter a doença, mas você não é a doença. Vai ter dias que você, em especial, que está se tratando, tomando seu medicamento, com a intervenção lá e cuidados do psiquiatra ou do neurologista, fazendo seu acompanhamento terapêutico, vai ter dias que parece que você não tem nada. Entretanto, quando está em deficiência esses 3 neurotransmissores em especial, porque tem outros envolvidos, se te falta lá esse movimento de irmos até onde está o ar puro, pode ajudar a equilibrar a nossa pressão arterial, porque os neurônios precisam dessa noradrenalina na quantidade correta, nem de menos e nem de mais. Dentro dessa regulação noradrenérgica, por exemplo, existe os benefícios de estarmos equilibrados na pressão arterial, e isso indica menor probabilidade de termos um infarto, um aneurisma, uma insuficiência renal, porque lembre-se, ele também é produzido lá na glândula adrenal. Quando você está em crise depressiva, ou quando você tem um diagnóstico da doença depressiva, essa produção, ela não acontece em quantidade o suficiente para regular o teu esquema de estado de alerta, luta e fuga. Ela é muito responsável por essa alimentação da sua amígdala em relação a estar em estado de alerta. Então pode ser que entre essas disfunções, quando você está na sua crise depressiva, que ela pode aumentar se você acha que tomou medicamento e agora não precisa tomar mais, e aí você, por conta e risco, tira o medicamento, por conta e risco, te dá alta
do profissional psicólogo que está te atendendo, você corre maior risco de entrar em crise. E aí você pode ter um estado anedônico de perda de prazer e, ao mesmo tempo, quando o outro se aproxima de você, em vez de você receber com prazer, com afetividade, um carinho, você liga um estado de alerta. Parece que a pessoa que se aproxima de você, no seu esquema depressivo, é o seu inimigo. E daqui a pouco é o seu marido, é a sua esposa. Então, cuida a estar atenta aos sinais que o seu corpo te dá. Não está dentro de padrões de normalidade, você está aversivo ao carinho. Eu estou falando de carinho. Porque existem diferentes tipos de toque. Se você se aproxima de uma pessoa em crise depressiva porque ela está diagnosticada com a doença da depressão, é preciso, em primeiro lugar, ter um respeito agora ficou redundante, ter um respeito a despeito dos sintomas depressivos, que está muito mais ligado o estado de alerta do que o estado do desejo. Então, sabe, aquele carinho desinteressado contorna o rosto da sua esposa ou do seu esposo. Diga para ele ou para ela que você está preocupado, que você gostaria tanto que ela estivesse bem. E que você a ama muito e que você estaria à disposição dela. Você pode até dizer: eu estou com tanta saudade de namorar você, porque você é tão linda, ou você é tão lindo. Como que eu posso fazer para a gente namorar e você ficar bem? Agora, se você chegar dizendo: não, porque eu preciso de você, eu tenho as minhas necessidades sexuais, você vai ter um robô para namorar você, você vai ter uma pessoa que mais vai parecer um boneco de pano do que um ser humano. Porque você aumentou a crise depressiva dela quando você diz para ela que você está mais importando-se com as suas necessidades do que com a doença dessa pessoa. E você prometeu no altar, isso é pecado, você prometeu no altar, na saúde e na doença. E aí agora que a pessoa que você ama está doente, você vem falar das suas necessidades? Cuidado. Procura o profissional que está atendendo o seu cônjuge para você entender melhor como abordá-lo. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você precisa fazer as pazes também com o seu modo de abordagem, que você vai perceber quando você mais está prejudicando do que ajudando. Não se iluda. A doença depressiva é coisa séria. Não brinque com coisa séria. É muito sofrimento que precisa de acolhimento. E se você está com a depressão, lembre-se, você não vai sentir-se motivado e nem animado naturalmente. E é preciso aceitar isso e informar para você mesmo que essa falta de vontade, essa falta de ânimo, ou seja, esse desânimo, desmotivação, está em você por causa da doença depressiva. Mas mesmo sem vontade, você vai escolher ir
movimentar-se. Quanto mais parado você estiver, maior risco você corre de aumentar o número de crises depressivas. A luz solar, ela ativa os movimentos neurotróficos, a saúde dos nossos neurônios, a neuroplasticidade do nosso cérebro. Quem toma luz solar diariamente tem uma predisposição para a neurogênesis, criar uma epigenética em cima dessa genética tão destrutiva que é a depressão. Queridos, a serotonina, por exemplo, que acontece lá no núcleo da RAF, ela é ativada quando nós fazemos atividade física. Não é só a endorfina que é ativada, é a serotonina também, porque ela é um neurotransmissor de supressão da dor. Então, quando a gente esforça ali o corpo e ficamos com os músculos mais doloridos, vem uma ativação de serotonina para tranquilizar os nossos músculos. Nós somos beneficiados com a serotonina. Observem. Se nós temos em nós uma teimosia de agir como assim, digo eu, nós podemos piorar a nossa depressão. Nós precisamos aprender a agir como assim diz o Senhor. Se Deus está dizendo para a gente investir na espiritualidade, para a gente tomar a água, para a gente tomar a luz solar, fazer atividade física, descansar, cuidado com essa cultura. Eu falei isso lá na terapia de Natal que eu dei de presente. Cuidado com essa cultura onde trabalhar quase 24 horas por dia, estar no pódio da admiração, não sei de quem, deve ser da morte. Porque se você não tem descanso, não tem reposição de energia, o corpo cansa. O teu corpo pode cansar de te dar sinais de que alguma coisa não está bem em você. E tem que pesquisar a origem dos sintomas e modificar os hábitos que estão intensificando esses sintomas. A neuroplasticidade do nosso cérebro, dos nossos neurônios é incrível. Deus é capaz de reconstruir em nós, basta a gente decidir que a gente quer modificar aquilo que nos faz mal. Deus nos ajuda, Ele completa o incompleto que existe em nós. Sem Ele, provável que nós não vamos conseguir. Provável para ser boazinha, porque não conseguimos. Ai de nós sem Deus, como diz um ditado popular. É verdade, ai de nós se não fosse Deus. Continuando um pouquinho da história de Elias, depois do toque, o anjo deu um pãozinho para ele. Olha que carinho de Deus. E diz que o anjo pegou o pão da pedra e serviu Elias. Olha, pedra não assa pão, esse pão foi feito no forno de Deus, do Criador das nossas estruturas, que nos entendem muito melhor do que qualquer neurocientista. Cuidado com algumas informações, como um jejum intermitente. Pode não ser eficiente para quem está em crise depressiva. Porque se fosse, eu fico pensando assim, pode até ser, mas se fosse 100% certeza sobre isso, por que Deus mandaria um pãozinho para Elias quando ele estava na crise depressiva dele? A alimentação saudável, quanto mais cascas na lixeira da sua cozinha, mais saúde na sua casa.
Quanto mais latas e pacotes, menos saúde na sua casa. A industrialização, quando ela entra no nosso lar, ela entra para trazer transtornos diversos. O excesso da dopamina mora na quantidade de açúcar que está lá nos nossos armários. Graças a Deus eu já me libertei. Como eu comentei, depois de muitos estudos, porque eu repito, o nosso cérebro, ele não é bobinho, ele vai visitar o que é que nós temos de armazenamento, de conhecimento, para ser convencido a mudar um hábito. Não vamos perecer por falta de conhecimento. Busquem fontes verdadeiras. Menos de internet, repito, e mais da palavra de Deus. Depois Deus mandou Elias caminhar. Ah, mas eu não quero caminhar porque eu estou desanimado. Então, querido familiar, não adianta dizer o 8 ou 80. Não é sobre tudo ou nada, é sobre nesse momento poder dizer para o seu ente querido que está com a doença depressiva: eu entendo você. Provável que as estruturas químicas do seu cérebro não tenham condições de te dar esse ânimo para caminhar. Mas eu também amo você, eu te amo muito. E eu não quero que você perca os movimentos do seu corpo, porque a neuroplasticidade do seu corpo pode se acostumar em ficar na posição horizontal. Vamos combinar uma coisa? A gente vai bem rapidinho, a gente volta logo. Dá segurança para o seu ente querido. Se não consegue caminhar 20 minutos, 10. Se não consegue 10, 5. Só não pode ficar sem caminhar. Se não consegue ir para a rua, uma esteira dentro do quarto dele mesmo. Não importa a forma. O que importa é tomar uma atitude de entender que a atividade física é essencial para a melhora da doença depressiva. São multifatores para combater uma doença de multifatores. Não é um medicamento, não é a hora terapêutica, é o cotidiano que precisa ser recheado de enfrentamentos. Ah, ela é tão mal-humorada que eu não vou conversar com ela. Espera aí. É a doença depressiva que ela tem. Ela não é assim. Ela tem uma doença que está deixando essa pessoa desta forma. E o que Deus fez para Elias? Vai, caminha e depois eu vou me encontrar com você. Então, primeiro ele deixou descansar, depois deu o pãozinho, alimentou, depois indicou a caminhada enquanto atividade física, depois foi conversar. E como foi essa conversa de Deus? Foi gritando com Elias: olha, tudo que eu fiz por você lá no Monte Carmelo, seu mal agradecido, você não tem gratidão. Você não agradeceu as coisas que eu te dou, é dessa forma, é desse jeito, agora aí, deixando de ter vontade de viver, cria vergonha nessa cara, tanta coisa que eu fiz por você, não fiz por outros profetas. Não é hora de dizer para a pessoa depressiva assim: o que acontece com você? Tem tantas pessoas que têm menos do que você, está feliz? O fulano lá perdeu também o marido, ou perdeu também um filho, e tá bem. E você tá desse jeito aí. É proibido esse tipo de abordagem. Você só piora a depressão do seu ente querido.
Para com o olhar do julgamento, tenha o olhar de Deus, siga o modelo bíblico. Deus não falou com Elias através da tempestade, nem do vento e nem do trovão. Deus falou como uma gota de orvalho, com uma voz mansa, serena e tranquila. Mas ele foi firme. Ele disse para Elias o que era para Elias fazer, ou seja, temos que ser firmes, mas sem perder a ternura. Há pessoas que são mais resilientes, cuja química cerebral não está tão prejudicada quanto a de outras pessoas em uma doença depressiva. Não dá para comparar. Nós somos diferentes uns dos outros. Aquela música linda que eu amo, não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. É verdade, não tem um gêmeo igual ao outro. Como que você vai comparar o seu parente com outra pessoa, com aquela? Não dá para fazer comparação. Menos olhar de julgamento, mais aceitação, mais do olhar de Cristo. Mais confiança em Deus, de que o método dele é o método mais correto, é o método perfeito. Eu estava me lembrando agora que muitas vezes você, querido paciente que sofre da doença depressiva, e você, querido familiar que lida com a doença do seu ente querido, do seu cônjuge, ou dos seus pais, ou quem sabe de um irmão, de um filho, nós queremos a cura para ontem. Em uma consulta, às vezes, um paciente chega aqui querendo ser avaliado, sair com um diagnóstico e com uma caixinha de medicamento. Nós queremos um resultado imediato, porém a doença depressiva, como toda e qualquer doença, precisa de um processo integrado, de multiprofissionais, até nutricionista você precisa procurar, para ver uma alimentação adequada para vencer a sua depressão. A doença depressiva, ela vem de fatores genéticos, neuroquímicos e ambientais que não são da sua escolha. E não podem representar você. Explica para o seu cônjuge que você naquele dia, naquele momento, está numa crise, mas que você continua amando-o e que você quer sim namorá-lo. Só nesta hora você precisa de um pouco mais de carinho no lugar da carícia. E que você vai ficar bem, você vai melhorar. Você não é a doença. Faça da depressão uma fotinho 3x4 e não um pôster na sua casa. É num lugarzinho, num cantinho do teu cérebro e não ocupando o teu cérebro todo. Busque ajuda. Saia do pódio de que você pode resolver sozinho. Nós não somos uma ilha, nós precisamos buscar
multiprofissionais para nos ajudar a vencermos uma doença tão complexa. Porque se resolvesse de qualquer jeito ou do jeito que a gente acha, não teríamos tantas vidas ceifadas antes do tempo, por falta do tratamento correto. Me perdoe se eu cansei você, porque a depressão é uma doença tão significativa e tão complexa que não dá para explicar em poucos minutos e ainda faltou muitas coisas para abordagem. Mas eu espero que estas sejam suficientes para ajudar, nem que seja um pouquinho você. Eu te desejo muita saúde, melhoras da sua depressão, caso você esteja sofrendo dessa doença. E muitos pacientes me perguntam, mas tem cura? A cura da doença depressiva, ela pode morar na casa da aceitação e da busca de intervenção o suficientemente boa, com mudanças de hábitos e com a meta do cumprimento dos 8 medicamentos, espiritualidade, que é a confiança em Deus, o ar puro, a luz solar, a atividade física, a escolha consciente da sua alimentação, a água, o repouso e o domínio próprio. O domínio próprio é essencial para estarmos regulados em relação aos nossos desejos. Precisamos dominar os nossos desejos para entrarmos em um setor essencial da saúde relacional. Então, quando o nosso domínio próprio em diversos setores está desequilibrado, pode ser que a gente desequilibre também na área da sexualidade, confundindo desejo com necessidade. Mas seja lá o que for, é preciso ter domínio, inclusive, das nossas necessidades. Os processos estão interligados. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 3 a 5, Deus nos orienta que nós precisamos ser santificados, nos abster dos padrões de imoralidade. Está dentro dos padrões de imoralidade a pornografia. Toma um suco da pura fruta sem açúcar, é delicioso. Mas se você coloca açúcar, mesmo sabendo dos malefícios que ela pode levar ao excesso de dopamina na sua fenda sináptica, e pode causar um vício a esse respeito, muito parecido com o vício de drogas, você corre o risco de não gostar mais do suquinho da fruta puro. Não é diferente com a relação sexual. Se você passa a identificar o prazer com a pornografia, você pode entrar numa neurose de fazer exigências ao seu cônjuge em padrões desnecessários para você chegar ao ápice do prazer. E então essa falta de domínio próprio também pode ser um dos fatores circunstancial para o significado da sexualidade, que deveria ser prazeroso aos dois,
passar a ser prazeroso a um só, e o outro passar, em vez de esperar essa hora do encontro, a fugir dela. Além de olhar para a doença, nós precisamos também olhar para o nosso comportamento. Entender, como diz Efésios, se não me falha a memória, capítulo 6, no verso 12, que a doença ou o sofrimento também é resultado de uma guerra espiritual. Como eu já falei, é um conjunto de fatores. Quando você tiver feito toda essa sua parte sobre o que nós estamos conversando agora, dessas 8 orientações, não podemos esquecer que o domínio próprio faz parte essencial e prioritária para não sermos colaboradores do nosso próprio processo depressivo. O acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou neurológico para a reposição das estruturas dos seus neurotransmissores que estão detonados com a doença depressiva. Então eu não tenho dúvida que a sua parte terá sido feita. E o poder que existe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode sim, depois que você fizer a sua parte, fazer o incompleto que existe em nós. E sim, não existe doença sem cura, no nome de Jesus. Então é nesse nome que eu deposito a minha esperança de que Ele pode te ajudar. Então eu venho te desejar Jesus para cada dia do ano novo. E assim eu tenho a certeza de que você estará cada vez melhor. Não esqueça da sua meta. Você precisa saber onde você quer chegar. Sabe que o Coelho Sabidinho respondeu para Alice no País das Maravilhas quando ela questiona assim: qual é o caminho? Aí ele faz outra pergunta: onde é que você quer chegar? Ela fala: eu não sei. Então ele responde: bom, se você não sabe, qualquer caminho é caminho. Você precisa saber onde você quer chegar. Não queira ser a doença depressiva. Ainda que você tenha a doença, compreenda, você não precisa ser a doença. Você é muito mais saúde do que doença. Tem muitas qualidades em você. Você precisa saber onde você quer chegar e que a sua meta seja a cura, seja a eternidade. Porque se não for, de nada valerá a pena a nossa vida aqui. Saiamos de um mundo ilusório, de um mundo ideal para um mundo real. Eu tenho a doença depressiva e o que eu vou fazer com isso? Me identificar com ela? Não, eu posso fazer as pazes, aceitá-la para eu poder me tratar. Mas eu me nego a ser a doença. Que essa seja a sua meta, porque não tenha dúvida, essa é a vontade de Deus para você, porque a Bíblia fala: os planos que eu tenho para você são planos de vida, Deus diz para você, e não de morte. Escolha viver e tenha um ano novo com muita saúde e paz. Beijos. Feliz ano novo. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move.
Eu venho falar